Vamos começar, então, a nossa programação. Primeiro, gostaria de chamar a Alessandra Gonzaga, que é professora de Inteligência Emocional na PUC-RS, na Unicinos, doutora em Gestão de Pessoas e mestre em Psicologia Clínica. Ela falará sobre pressão, estresse, ansiedade em tempos de Covid-19, a inteligência emocional como aliada no ambiente escolar. Seja bem-vinda, Alessandra. Tudo bom? Como é que vai, Tamara? Muito obrigada pelo convite. Tudo bom, pessoal? Estou encantada. Nossa live está com 247 participantes, ou seja, todos nós estamos aí entendendo que precisamos muito dessa tal inteligência emocional, em que está inclusa a gestão emocional. Aproveitando que esse é um cenário completamente atípico, é a primeira palestra online que eu estou dando, embora a gente tenha feito várias lives. Isso que vocês veem atrás de mim são os quadros da minha filha. Eu poderia ter optado pela tradicional estante de livros, mas eu entendi que esse cenário tem muito a ver com o que nós estamos vivendo. Então, vocês estão vendo o meu canto, eu não sei esquerda e direita para vocês, mas no meu canto esquerdo aqui da tela eu vejo um quadro que alunos me deram de presente, então eu sou prof, e eu vejo os quadros da minha filha à direita, tá, pessoal? Então vamos lá, o que é essa gestão das emoções em tempo de pandemia? Eu tenho aqui do meu lado uma apresentação de apoio que só serve para eu botar algumas ideias no papel. Mais tarde, se vocês tiverem interesse também de receber esse material, fiquem à vontade, eu passo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a equipe de coordenação do Cinep por esse convite maravilhoso, por poder atender pessoas da comunidade toda escolar, professores, gestores de ensino, equipe de pedagógico, administrativo. Também quero agradecer aos interessados no tema da gestão emocional e aos seguidores da Conexão IE, que é a nossa instituição de disseminação de avaliação, treinamento e desenvolvimento de inteligência emocional para instituições de ensino e para organizações, demais organizações, né? Então vamos lá, que contexto é o nosso? Não preciso descrever a água, né? A gente está vivendo tempos de muita tensão, muitos estressores juntos, né? Deixa eu só passar para cá. Só estava vendo que a Tamara ficou congelada. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Qualquer coisa o pessoal me avisa pelo WhatsApp, tá? Se está tudo bem. Então, o que é o contexto que a gente está vivendo? A gente tem muita tensão, muita informação nova, muita quantidade de coisa para lidar num dia. Teve uma amiga minha que comentou esses dias, Ali, abril já teve 90 dias. Eu imagino que vocês, essa afirmação possa fazer eco em muitos de vocês. Então, assim, a gente nunca percebeu tanto a necessidade de trabalhar as nossas emoções. E por que o mundo emocional, ele precisa ser olhado, né? Porque, na verdade, quando ele não é olhado, ele nos toma sem que a gente perceba. Isso é uma coisa muito interessante das emoções. As emoções, elas não pedem passagem, elas tomam a tua cognição e a tua capacidade de raciocínio. É o teu raciocínio e a tua capacidade de análise que precisa pedir permissão para as emoções para acontecer. Porque se você estiver sentindo qualquer emoção numa intensidade muito grande, essa capacidade vai embora. Então, eu gostaria de primeiro definir o que é esse mundo emocional, tá? Como prof que sou, gosto muito das definições para a gente começar qualquer entendimento. O mundo emocional, gente, é aquele que tem um pedaço dele que acontece fisiologicamente, então, digamos que metade da tua emoção, ela vai via corpo, ela acontece via corpo, ela é o frio na barriga, ela é o mal-estar, ela é o rosto que esquenta, ela é a voz que fica mais alta, ela é o punho que quer bater, é a lágrima que quer chorar. Então, a metade desse mundo é físico, fisiológico, totalmente orgânico. E químico, por que não dizer bioquímico. A outra metade é uma metade ligada à interpretação de mundo e à consciência. Então, ele não é um pedaço que simplesmente se pode ignorar. Quando você está sentindo, por exemplo, raiva, você vai pensar o mundo, vai ler o mundo, vai interpretar a tua realidade com esse olhar de raiva. E eu já estou falando aqui de uma emoção que eu entendo que está muito presente na relação entre pais, alunos e professores e equipe das escolas de organização e de administração. Então, a própria frustração, que é uma emoção já secundária, que mistura um pouquinho de raiva com tristeza,
A gente percebe ela muito nessa relação que a gente está vivendo, né? Então, eu vou falar das 5 principais, só para a gente poder se identificar. Eu sempre gosto nos treinamentos de falar dessas 5, pelo modelo do Paul Ekman, de emoções universais, porque é como se fosse a nossa paleta de cores das emoções. Uma vez que a gente entenda essas 5 emoções e de fato saiba como elas são acionadas no nosso corpo e no nosso pensamento, a gente consegue, de alguma maneira, esmiuçar mais as suas derivadas, que são centenas de outras emoções que a gente pode sentir. Dizem que na língua inglesa a gente tem mais de 14 mil emoções catalogadas, tá? Em português, essa conta eu imagino que seja muito mais rica, porque a nossa língua portuguesa, vocês sabem, é rica em sinônimos, em possibilidades, em adjetivações. Toda vez que eu dou um adjetivo para alguém, por exemplo, se eu disser que alguém está cabisbaixo, eu já estou dando a entender um estado emocional, embora eu não diga que ele está triste. Quando eu falar isso, alguém já vai supor que a emoção tristeza está por ali. Então, essas 5 principais quais são? Medo, que é essa que há um pouco tempo atrás eu fiz um artigo sobre isso. Não há dúvida da gravidade da pandemia, ninguém duvida disso. Mas existe um efeito colateral que ela gera, que é uma pandemia de medo. É uma disseminação generalizada do medo. Muitos vão me dizer, Ali, mas o medo é bom porque faz as pessoas ficarem em casa. O medo é a emoção que nos traz a prudência, que nos mostra o risco, que nos permite análise crítica ponderada. Nisso tudo ele é positivo. Como toda emoção, ele tem uma função. Quando é que o medo passa a ser um problema? Quando ele te impede de perceber novas realidades, quando ele te faz ficar embaixo da cama escondido achando que existem inimigos ali fora, quando ele te faz machucar as tuas mãos de tantas vezes que tu passou álcool gel, quando esse cuidado efetivo passa a ser paranoia. Então, eu não preciso dizer para vocês já devem ter percebido, como este quadro todo favorece todos esses estados paranoicos. De, meu Deus, bom, agora até ET a gente ganhou de presente, né? Ontem eu vi na CNN, estava passando, que estavam assumindo alguns OVNIs, né? De pronto, era só o que faltava. Agora tá completa a pandemia do medo, né? Então, o medo, ele tem um problema na nossa cognição, que ele, de fato, nos turva o raciocínio e nos traz o escapismo. Eu tento não lidar com aquela situação. Seja porque eu tento negar, seja porque eu tento jogar para frente, seja porque eu não me sinto com recursos de enfrentamento. Muito bem. Se eu falei em não ter recursos, a próxima emoção que fica aqui do lado é a tristeza. A tristeza é uma emoção para se lidar com perda, para se lidar também com a sensação de incapacidade, de impossibilidade. A tal do personagem, aquele que a gente vê dos infantis, ó, vida ou morte ao azar, né? Então, tristeza quando se está num contexto que nada você pode fazer, que você de alguma forma é incapaz, incompetente, impossível para ti fazer frente ao inimigo, é você que é pequeno demais, esse sentimento também se instala. Daí que a gente vê os quadros depressivos estourando e todas as possibilidades que isso traz. Me vem a terceira cabeça, eu segurei a ansiedade do lado aqui, que é a raiva. A gente já falou dela um pouco, mas a gente tem que entender que a raiva, ela é a emoção para o enfrentamento. Então, a princípio, o teu organismo, quando ele é acuado, ele vai sentir raiva. Eu vou bater em quem está fazendo isso, agora eu vou lá reclamar, agora eu vou entrar na rede social, eu vou xingar todo mundo, agora eu vou fazer um e-mail bem desaforado para a diretoria lá do Cinep, para eles ficarem sabendo de tudo que está acontecendo. Então, é claro que a raiva, ela tem um elemento fundamental de eu preciso me empoderar para fazer frente ao meu inimigo. Mas, de novo, quando ela vem em intensidade muito grande, quando ela se instala, ela te impede de ver possibilidades e ela efetivamente vai te fazer destruir pontes. Ela vai te fazer acabar com relacionamentos que você demorou anos para construir. Ela vai fazer você, de alguma maneira, extrapolar as possibilidades do outro, porque as tuas são as mais importantes. A raiva faz isso, ela faz você pensar, eu primeiro, você, eu não tô nem aí para você e para o seu probleminha, tá? Então, temos raiva, medo, tristeza. Ainda nas básicas, temos o nojo, que é uma emoção específica de evitação, primeiro alimentar, mas que a gente está experimentando muito em relação a um nojo moral, que é uma condenação desse sistema de valor do outro.
mas não vou entrar muito em detalhes, porque aqui não é o nosso foco. Eu quero ficar nessas 3 primeiras, porque elas eu chamo de trio parada dura, e que a gente agora está mergulhado num barril disso todo dia, né? Temos uma possibilidade neutra, que é a emoção da surpresa. Eu diria que no começo dessa pandemia, mais ou menos ali pelo final de fevereiro, março, começo para nós, né, não para a Europa, a gente muito ainda se surpreendia. Vocês devem se lembrar das primeiras vezes que vocês acordaram de manhã e pensaram que não precisavam ir para a escola. Os primeiros dias em que você ligava, atendendo, nossa, chegou em 5 mil mortos em algum lugar. Não, aqui no Brasil, que a gente já chegou também. Então, as primeiras grandes notícias que misturava com o medo e que eu sinto dizer, mas a gente tem um pouco desse espírito mórbido, a gente se atrai por essas notícias muito cabeludas, isso é interessante, até que deixa de ser, e daí a gente começa a, de fato, não querer mais lidar com isso. Bom, fiquei com 5 emoções, potencialmente, essas 4 negativas, essa aqui, 3 emoções totalmente negativas, uma mais um nojo, então medo, raiva, tristeza, nojo, surpresa neutra, e eu tenho uma 6ª emoção, que é a alegria. Por que eu tinha falado 5 e agora eu cheguei em 6? Quando a gente vê aquele filme Divertidamente, a surpresa cai fora, por isso que a gente fica com 5 lá, porque ela é muito transicional, né? Ela não fica muito tempo na gente. Só tenho a alegria de emoção básica fundamental. Ela, claro, poderá gerar milhares de outras emoções básicas. Eu vou aproveitar que eu já descrevi as principais, para não perder o fio da meada, eu quero ver o que tem aqui. É verdade. O que a escola faz no trato emocional? Vamos lá, ver se eu entendi, tá, Leandro? O professor Leandro, da Escola Maria Imaculada, comenta aqui, frustrações familiares sempre foram direcionadas às escolas. Muito, né? Aquele problema que eu tenho, eu vou lá e eu quero que a escola resolva para mim. O que a escola deve vislumbrar para o retorno das aulas no trato emocional? Joia, seguro essa aqui do lado, porque a gente já está falando em retorno. Então, ainda a gente tem o meio antes do retorno, que eu já vou chegar lá. Então, eu guardo você, daqui a pouco a gente comenta, Leandro, tá? Que mais? Vou falar um pouquinho do contexto de cada um deles até chegar nessa que o Leandro trouxe, dessa frustração familiar que vai para a escola. Os pais, eles estão reclamando porque tem pouca aula ou porque tem muita aula. E olha, eu sou mãe, tá? Eu sou mãe de aluna que está recebendo aula online. E eu vejo esses dois lados das reclamações. Tanto quem reclama que é pouco, eu vou em grupos de mães, muito pouco, o meu filho não está aprendendo nada, não sei o que isso aqui estão fazendo de conta que estão aula. E mães também dizendo, muito de conteúdo difícil, meu filho nunca vai conseguir aprender isso, por aí vai. Reclamam de pouca comunicação que a escola ofereça aos pais e diga o que está acontecendo. Reclamam de muita comunicação e muito e-mail que a escola esteja enviando, né? O que eu quero dizer aqui? Eu não quero em absoluto desabonar a necessidade dos pais. Eu quero só dizer que é extremamente complexo tentar dar uma única solução. Eu diria que é impossível. Então, toda vez que vem uma necessidade, ela é sim por si só genuína. É muito fácil para a gente que esteja em qualquer lado dessa equação pensar, meu Deus, essa pessoa está exagerando, essa pessoa não está vendo o meu lado. Sim, ninguém consegue ver todos os lados, porque está todo mundo tendo uma realidade nova. Ninguém nunca lidou com uma situação dessas. A diferença é que agora a gente tem a tecnologia, estamos aqui nós conversando sobre isso, poderíamos estar todo mundo na sua casa só sofrendo sozinho, né? Agora a gente meio que sofre compartilhado. Então, essa é a única diferença. Mas, então, ok, deixamos os pais aqui de lado um pouquinho. Há uma sensação muito grande de frustração aqui em relação ao ensino, em relação ao posso ou não posso pagar. Ah, mas eu paguei por um curso presencial, eu estou fazendo aula EAD, eu quero um desconto na mensalidade. Ah, eu fui demitido. Então, nós temos riscos à saúde, riscos financeiros, riscos emocionais, porque, de repente, famílias que não se viam agora estão se vendo, pais que quase não conviviam com os filhos, muitas vezes, estão precisando conviver com os filhos, e quem sabe até vem alguma dúvida da escola para eles terem que tirar. Então, ou seja, é uma situação muito nova para os pais. Os alunos, eu botei uma fotinha aqui, depois eu mostro para vocês, de uma criança vendo uma aula online sozinha. A depender da idade desta criança, ela
não tem benefício claro de ficar fazendo uma online, a não ser poder ter algum cuidado que venha mesmo que online. Estou pensando aqui, por exemplo, um pouquinho de pré-escola, ou mesmo na fase de alfabetização, a necessidade fundamental de socialização que surge nessa fase. E aí o pessoal que é dessa faixa etária, como professor ou como pedagogo, vai dizer, Ali, mas será que tem como aprender? Nesse momento, menos do que a alfabetização, é importante aprender como que os adultos estão lidando com o problema no mundo. Então, existe um aprendizado emocional para todos nós neste processo. E é esse que eu gostaria de salientar aqui para nós, nesse momento dessa live. Que ele não seja ignorado, que ele não seja especialmente minimizado. Porque, às vezes, mais importante do que esse professor trazer um conteúdo em aula e depois fazer uma prova a respeito, é iniciar a sua aula perguntando, pessoal, vocês estão bem? Eu sei, vocês imaginam, né? Aqui estou a utopia da coisa, 30 alunos online, como é que vai conseguir falar ali? Mas mesmo que seja para dizer isso, pessoal, eu sei que tá difícil para você, tá difícil aqui para a prof também, eu estava agora há pouco fazendo meu café ali, agora eu vou dar aula para vocês. Então, essa humanidade do professor perante a humanidade do aluno, a gente vai precisar assumir isso. E aqui eu só peguei uma primeira interface. Se eu pegar a interface do diretor, se eu pegar a interface do pedagógico, se eu pegar a interface da mãe, do pai, que vai falar com esse professor, se a gente continuar falando como se a gente fosse aqueles caixinhas fechadas institucionais, agora se você está falando com a função pedagoga, agora você está falando com a função mãe, a gente não vai conseguir, de alguma maneira, administrar o emocional da mesma forma. Eu incentivo demais que as pessoas possam se ver tão somente como seres humanos que estão todos com muitas dificuldades nesse momento. Pequena, média, grande, cada uma para o seu contexto, tá? Eu vou ter uma fotinha dessa criança, porque ela tá sozinha aqui nessa imagem, tendo que ver todo mundo lidar com o mundo em caos e ninguém vendo ela como via antes, ou tendo ela como prioridade. Porque uma criança pequena, ela é a total prioridade do planeta, né? Ela se vê no centro do universo, faz parte dessa fase. E agora não, agora ela tá sozinha no mundo de adultos confusos, tá? Administradores e professores, uma coisa muito importante para a gente comentar também. Eu estou só elencando as feridas, tá? Eu juro que eu pretendo dar uma endereçada depois em possíveis soluções, porque eu estou, por enquanto, descrevendo as feridas. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Isso. Pais que também precisam trabalhar e não conseguem ajudar os filhos. Todos nós. No meu caso também, Eunice. É isso aí. A gente segue tendo atividades. Às vezes esse pai é também um professor que tem que atender sua turma, que tem que preparar a atividade, que tem que atender os seus alunos e que tem os filhos estudando em outra fase, em outro momento, ou que estão em outra fase de sua vida mesmo, e que ele tem que atender. Ou seus pais, que ele precisa ir lá e levar as compras do mercado, porque os pais estão isolados, e ele precisa atender os pais de uma maneira que nunca precisou. Então, a gente não tem tempo para dividir tudo isso. A gente vai precisar integrar na nossa vida essas diferentes searas que antes a gente botava em caixas, em ilhas, em confinamentos. Agora eu vou cuidar da minha família, agora eu vou cuidar do meu trabalho, agora eu vou cuidar da minha espiritualidade, agora eu vou cuidar da minha saúde. A gente compartimentava e assim a gente dividia o nosso grande ativo chamado tempo. Não vai poder mais ser assim, a gente vai precisar, enquanto está fazendo uma aula, saber que a qualquer momento pode acontecer algo, eu vou ter que pedir desculpa, vou ter que olhar aqui, ver o que vai acontecer. Então, não estou dizendo que vai ser fácil, gente, não estou dando soluções fáceis, mas aquela ideia que a gente tinha de que a gente podia só olhar para o nosso mundo pessoal quando a gente chegava em casa, ou que a gente só podia pensar em trabalho quando a gente chegava na escola, isso se foi. Se foi com esse achatamento no nosso tempo para tudo junto e misturado, tá? Pais que não querem assumir a responsabilidade, vamos lá. Vejo vocês furiosos com os pais. Legal que isso aqui ninguém vai ver, tá? Não tem nenhum pai e mãe aqui que vai ver, né? Depois. Somos nós também, né? Sim, e que na verdade eu diria que não é não quer, tá? Às vezes é não quer e às vezes é nunca teve. E agora está precisando lidar com isso e não vê recursos de como fazer isso. É preciso que a gente entenda a raiva do outro para que a gente possa fazer alguma gestão sobre ela. Não adianta apenas eu dizer, fulano está jogando para mim uma responsabilidade. Eu preciso saber por que ele está fazendo isso. O que tem por trás disso, pelo menos nessa intenção.
Quando eu consigo conectar com essa intenção, eu também consigo, de alguma maneira, me preparar para fazer frente a isso. Tá? Então, aqui eu falo um pouco também de autocompaixão, de você não tentar ali ir além do seu limite, mas de não tapar o sol com a peneira. Existe alguém furioso falando contigo, seja online, seja num e-mail, não é para te responder na hora, porque óbvio que tu vai ficar furioso também e tu vai escrever bobagem, mas é para te respirar fundo, retomar teu espaço de calma e saber, olha, fulano, olha só, estou fazendo o meu melhor, tá todo mundo no mesmo barco, eu preciso da tua consideração, eu preciso da tua compreensão. Então, este pedido da compreensão do outro, não estou dizendo que vai derrubar a raiva dele, mas vai diminuir a intensidade da próxima resposta. É como se você só apertasse um botãozinho de diminuir o volume daquela interação, a intensidade da tensão emocional. Outra coisa que os administradores estão lidando é a resistência ao uso da tecnologia. E aí é de dentro e é de fora. Tem gente que não consegue acessar por problemas reais de estrutura, não tem o computador, não tem a internet, eu nunca entrei numa conta online, eu não consigo achar esse link que tu me mandou, meu computador trava, então temos 500 mil dúvidas e problemas de infraestrutura ou de suporte tecnológico, mas não só isso, a gente também tem os problemas pedagógicos. E alguns professores, eu tenho colegas de academia que têm essa opinião, dizem que algumas coisas não se ensinam online. E aí? E aí isso não tem solução ainda também, né? Eu tenho feito aulas online, eu tenho meu marido que também é professor universitário e faz aulas online. É a mesma coisa? É claro que não é a mesma coisa. Mas teve uma aluna que até me falou, professora, a gente está tentando aula EAD, a gente não queria essa aula EAD. Minha aula é feita para ser presencial, tal. Eu disse para eles, olha, pessoal, eu sei que essa aula presencial, ela não é, mas eu também sei que ela não é uma aula EAD, porque a gente está em tempo real conversando, porque vocês me passaram demandas que eu atualizei no sistema enquanto a gente conversava, porque eu estou passando coisas para vocês por WhatsApp fora do ambiente, porque a gente viu que o ambiente não suportava o que a gente precisou mandar via WhatsApp, sabe? Então, assim, como é tudo novo, a tentativa de encaixar o que é isso que a gente está fazendo não encontra ainda parâmetros. Nós estamos criando os parâmetros enquanto estamos resolvendo os problemas. Não sei se faz sentido isso para vocês. Deixa eu ver mais um pouco dos comentários, daí eu já vou chegar lá no que o Dionísio falou. No que o Leandro falou, e na Dionísio. É verdade, Camila. Eu também acho que é uma especial oportunidade para qualquer assunto, tá? Alguém me diz, Ali, mas é só para aula de português que vai fazer uma redação. Não é. Eu dou um exemplo do professor Sidney Oliveira, lá de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. A gente fez um estudo com alunos. Ele trabalha com métodos quantitativos informática, e ele fez um estudo com a gente com uma ferramenta chamada Miskit, que é um teste de quociente emocional, porque ele tem alunos em cadeiras de cálculo que surtam em provas. E ele precisava saber o efeito do emocional no resultado da prova de cálculo. Estou dando um exemplo para jovens e adultos, mas vamos adaptar isso para os nossos adolescentes, para as nossas crianças. Todo professor sabe que a gestão emocional modifica o desempenho acadêmico e o desempenho em aula, e a conversa com o professor, e a conversa com o pai. Então, o aprendizado emocional é o que é a minha bandeira aqui, tá? Eu acho que a gente pode tirar algo desse momento. Muito bem. Como ajudar eles a lidar com a frustração? Boa, Janice. Como é que a gente faz isso? Admitindo que existe uma frustração. Esse é o passo 1, tá? O que eu detesto é quando se tenta tapar o sol com a peneira, como se diz no interior. Quando a gente tenta ser protocolar para uma situação de crise e de completo colapso emocional envolvido. Então, você ser honesto e dizer, desculpa, eu estou percebendo na tua voz, eu estou percebendo no teu texto uma frustração, é correta essa minha percepção? Aí ele pode vir com 500 pedras na mão, né? Como que tu quer que eu me sinta? Não, é só porque, assim, eu estou compartilhando contigo isso. Então, assumir o que se está sentindo é o primeiro passo para se fazer gestão disso, tá? Se a gente esquecer tudo o resto dessa live, eu peço que vocês lembrem disso. Enquanto eu não tenho consciência do que eu estou sentindo,
o nome, inclusive, dessa coisa, que pode ser frustração, pode ser ansiedade, pode ser um gosto de cabo de guarda-chuva, de uma angústia que eu não sei explicar. Mas, enquanto eu não tentei fazer isso, eu não tenho gestão alguma sobre isso. Porque o nosso mundo emocional, ele vive, como eu comentei, ao largo da cognição. Ele não depende da autorização da cognição. O teu medo não te pede autorização para entrar, muito menos a tua frustração. Se você não... Oi, o que tu tá sentindo pro teu mundo emocional, ele segue a revelia. Então, para alguma gestão, primeiro precisa se assumir. Seja em nós, seja no outro. Agora, tem um detalhe muito importante. Quando a pessoa tem um sentimento muito intenso à tua frente, é que eu estou imaginando numa live, é que eu estou imaginando num e-mail, é que eu estou imaginando numa interação, que vocês possam captar esses indicadores emocionais, que é cada vez, inclusive, mais pobre a nossa informação. Vou dar um exemplo. Você tem um grupo de WhatsApp que você participa e você vê as pessoas se xingando. Estão se xingando ou elas só estão falando sem os emojis e parece que estão se xingando, né? Então, a gente não tem muito, assim, a capacidade agora de debulhar esse indicador emocional. Mas, vírgula, fechando parênteses, né? Se você percebeu que existe uma intensidade muito grande emocional nessa interação, é preciso dar um tempo para a pessoa absorver o próprio sentimento. Como é que a gente pode fazer isso além da questão do identificar? Uma segunda estratégia bacana. De fato, fazer perguntas. Pergunta se você entendeu. Espelhar o que o outro falou. Esse tipo de prática faz a pessoa criar uma ponte empática contigo. Mãe, deixa eu ver se eu te entendi. É em relação à aula tal, em que momento da aula tal? O que você gostaria que fosse? Então, não oferecer soluções, fazer perguntas para a pessoa gastar do ponto de vista de conseguir se acessar também emocionalmente, tá? Sempre é válido também quando uma pessoa é muito agressiva, especialmente se você está falando por telefone, você dizer, desculpa, você está falando muito alto e assim eu não vou poder te ajudar. Como é que eu posso te ajudar? Essa pergunta é uma pergunta muito chave. O que eu posso fazer para te ajudar? Inclusive confessar, olha, eu não tenho nada agora às minhas mãos para te ajudar, mas o teu problema está aqui na minha mesa e eu vou ficar aqui com, né, assim que eu puder, eu vou poder te ajudar. A pessoa precisa ouvir se ela está com raiva e se alguém está me ajudando, alguém está preocupado com o meu problema e com a minha necessidade, porque senão ele vai falar mais alto e mais alto para ver se você escuta, tá? Ó, já está quase acabando o meu tempo de palestra, eu só vou passar mais um pouquinho aqui. Obrigada, Marícia. Cheguei ainda nessas aqui, joia. Problemas financeiros, já falei. Excesso de estressores. Então, por que é tão difícil essa gestão nesse momento? Não é só porque as emoções são negativas. As emoções negativas a vida nos traz e todas elas, já comentei, são importantes e válidas no contexto de te trazer algo para se lidar. O mundo emocional, ele vem porque ele te traz uma demanda. Lide com isso. Isso aqui que eu estou lendo do teu mundo, então agora dá um jeito nisso aqui. E os nossos painéis de bordo do mundo emocional estão todos ligados. É como se tu estivesse num carro em que todas as luzes estão acesas. É a troca do óleo, é o pneu, é tudo. Tá? Então, o que são esses estressores? Eu vou citar alguns aqui para vocês. Se quiserem me trazer mais algum que eu tenha esquecido, por favor, me tragam. Informação demais. Nós estamos intoxicados de informação. Qualquer pessoa pode chegar, já acontecia isso há alguns meses atrás, e já acontecia no ano passado, professores comentando isso. Eu coloco uma informação em sala de aula e o meu aluno truca porque ele viu que na Wikipédia está dizendo que é diferente, né? Então isso já acontecia. Imaginem agora num contexto de uma pandemia, numa doença não totalmente conhecida, com protocolos médicos que diferem de país para país, com interpretações da evolução e da possibilidade de enfrentamento que também modificam-se a partir do tipo de especialista que fala. Imaginem ainda, e não botei aqui como linha, só vou botar como parêntese, as implicações políticas que isso está gerando. Porque, de repente, as interpretações médicas estão sendo colocadas em um lado ou outro do espectro político. Ninguém merece, né? Então, você não tem mais uma fonte única ou, pelo menos, válida de informação de qualidade. Você não tem mais um lugar em que você foi, acessou e agora você sabe o que fazer, né? Então, elas são demais e elas são desencontradas. A gente tem ameaças demais no meio desse contexto. Toda ameaça aciona a tua amígdala cerebral, que vai modificar aqui a resposta luta-fuga,
e vai fazer você ter algum tipo de acionamento emocional, tá? Óbvio que negativo no sentido de desagradável. Toda vez que eu tenho uma ameaça, meu corpo se mobiliza para lidar com ela. Qual é a primeira emoção que eu vou sentir? Medo. Essa é a emoção dona da ameaça. Ela vai primeiro. Aquilo que ela não resolveu, as outras virão. Tá? Então, ameaças demais tem a ver com dinheiro, que todos nós estamos com medo do nosso sustento, tem a ver com a minha reputação como professor, com aquilo que eu faço, com a minha escolha de vida, se eu sou um administrador com que eu posso abraçar, com as minhas causas internas, medos ligados a, de fato, poder ou não poder continuar o ano letivo, poder ou não poder continuar fazendo o que eu faço da maneira que eu conheço, que eu sabia. Então, aqui a gente entra com a incerteza. Incertezas em relação ao futuro, relacionamentos em casa, que ampliou-se a zona de exposição. Então, se antes eu podia ver essas pessoas de vez em quando, oi, tudo bom, galera, final do almoço, final de todo dia, agora o meu espaço interno, pessoal, ele também tá com muita gente, ele tá crowd, ou tô sozinho demais, eu gostaria de ter mais gente para me dar apoio. Cansaço mental, emocional, físico, dificuldade de aprendizado, que as pessoas estão tendo que lidar. Então, pensem aí, alunos, pais, não entendi do que trata isso. Todo mundo lembra daquela matéria que detestava na escola. Por que tu detestava essa matéria? Porque tu não entendia. E aí, tu cada vez menos queria saber daquilo. Poucos estímulos positivos. Esse é o quadro da dor. Tá? Esse é o quadro da dor emocional em que a gente está mergulhado nele. Como a gente enfrenta isso? E aí eu deixei esses minutos finais para trazer ideias de enfrentamento, de fato de gestão emocional. Então, só para recuperar o que eu trouxe até aqui para nós. A gestão emocional tem a ver com a inteligência emocional, que, embora não tenha usado essa palavra, engloba consciência das emoções e gestão das emoções. Minhas emoções, emoções dos outros, eu tenho consciência delas, sei o que é. Gerir a minha emoção e gerir a emoção do outro, eu sei o que é. Então, essas 4 dimensões, autoconsciência, autocontrole, consciência social, gestão de relacionamentos, são as dimensões da inteligência emocional, para se lidar com isso tudo. Então, a gente pode dizer que a gestão emocional é toda uma dimensão aqui nessas duas, tanto minha como do outra, que eu estou trabalhando, tá? Para fazer essa gestão, então, vamos lá. Possibilidades de enfrentamento. Eu elenquei aqui 6 caminhos possíveis. Imagino que muitos de vocês já estão fazendo. E é esses que eu gostaria de deixar de possibilidade aqui para nós. Antes disso, só quero ver se tem mais alguma pergunta que eu poderia fazer. Ai, que amor, Janice! Obrigada. Utopia alcançável, né, Lucas? O problema é que a gente está vivendo uma distopia. A gente está vivendo aquele pesadelo. Agora, embora a gente já tenha várias semanas, nas primeiras 4, 5 semanas, sim, eu me acordava pensando, nossa, parece que eu estou vivendo num filme. Isso é uma distopia, né? De repente, o futuro dantesco aconteceu. Mas a frustração, ela não é só a ver com a dificuldade efetiva que eu vivo, ou que eu poderia viver. O Lucas falou uma coisa que é importante. A mãe da frustração é a expectativa elevada. Toda vez que eu tenho um sonho lá na nuvem e eu não consigo chegar nem na montanha, eu estou pronta para me frustrar. Então, é claro que pessoas com as expectativas muito elevadas, mas eu quero aprender exatamente como se fosse na sala de aula. Não vai rolar. Eu quero que o mundo volte a ser melhor, porque agora as pessoas ficaram isoladas. Né? Então, assim, a frustração tem muito a ver com essas expectativas elevadas e com a dificuldade de apertar um F5 nas nossas proposições mentais. Ou seja, cara, olha ao teu redor, tem um monte de gente sem emprego, tem um monte de gente... Eu tô indo amanhã, vou comprar... amanhã não, que é feriado, sábado, comprar cesta básica para ajudar quem eu posso ajudar. Então, sabe assim, olha para o mundo ao teu redor. A tua matéria que tu não conseguiu aprender é um pedaço deste contexto, né? É preciso ampliar essa visão da realidade, do que está acontecendo, porque daí também a frustração vai diminuir, tá? Obrigada, Cláudia. Que bom que tu tá te vendo. Espero que possa te trazer algum conforto, porque não é fácil a situação que vocês estão lidando como diretores. Vocês estão, quem é diretor aqui, tá?
vocês estão num colchão de isolamento entre esse professor frustrado, cansado, angustiado, sem sensação de que está conseguindo ensinar, de que está sendo ouvido, esta família que está se sentindo ameaçada do seu sustento, que acha que seu filho não está aprendendo nada, que não consegue administrar a relação com a escola, e você está ali bem no meio. Você vai ser endereçado para você achar uma solução para todo esse problema. Então, assim, sou super solidária nesse momento a quem está tendo que administrar de alguma forma tantas partes. E faço só um parêntese. A gente comenta que precisa de inteligência emocional quem lida com gente. Pronto, até aí tá fácil. Mas quanto mais pessoas de nichos diferentes, de áreas diferentes, de idades diferentes, de culturas diferentes, de concepções de mundo diferentes, tu tiver que lidar, tu vai ter que aumentar aqui a tua inteligência emocional. Tu vai precisar de uma super consciência e gestão do teu mundo emocional, tá? Muito bem. Então, eu estava na primeira, tá? Não sei se eu já tinha começado a falar delas. Primeira possibilidade de enfrentamento tem a ver com o uso da tecnologia. Me desculpem os puristas, me desculpem o pessoal que adoraria que o mundo fosse uma experimentação prática, que adorariam as aulas de argila. Eu adorava a aula de argila, por exemplo, para moldar o seu barro, mas não temos essa possibilidade. A casa não está oferecendo isso. Pelo menos agora, em breve, já temos até pelo menos final de maio, para isso acontecer, né? Então, a tecnologia ela nos ajuda do ponto de vista de gestão emocional de várias formas, mas eu vou tentar resumir aqui. Uma coisa é eu falar com alguém num texto. Eu tenho uma quantidade e uma qualidade de troca emocional muito pobre. Então, o e-mail é a maneira mais pobre de se trocar uma informação, porque ali é mais protocolar. E é claro que a escola primeiro prefere o e-mail, né? A segunda melhor forma é o uso da voz, porque agora eu já tenho um indicador emocional do tom de voz, de como essa pessoa está me acessando, eu já tenho com os meus receptores emocionais como ler o contexto emocional dessa voz. Qual é a melhor maneira de lidar com o mundo emocional? Rosto, antes da presencial, porque o nosso rosto tem uma série de informações emocionais para passar. Então esse prof não apenas é legal ele tá ali na frente, sei do que ele está falando, tá? Não estou falando em conteúdo agora, eu estou falando em troca emocional. Mas se ele tiver com um sorriso no rosto, se essa prof botou um lenço no pescoço bacana, porque ela quis mostrar uma coisa legal, se ela está com um chimarrão, se ela está com um chazinho, se ela mostra que ela é um ser humano dando essa aula, que bacana é para essa pessoa que está recebendo isso, porque não vem só o conteúdo, vem toda essa informação emocional junto. Então a troca com a tecnologia é o melhor. Inclusive para lidar com os pais. Ai, que medo do que eu estou dizendo agora, mas é verdade. Então eu sei que ninguém tem vontade de... eu vou me esconder atrás da minha sala aqui, eles que não mandem e-mails. Pode ficar pior. E se faz sentido para vocês o que eu estou dizendo, vocês se lembram daquelas vezes em que um pai fez uma reclamação por escrito, e quando tu conversou com ele, parecia que era outra pessoa? É porque agora você tem um ser humano ali na tua frente, tu não tem uma máquina que tu pode escrever tudo o que tu quiser. Então, assim, a troca, quanto mais ela se aproxima da interação presencial, mais qualidade nessa emoção eu tô trocando, tá? O uso da tecnologia, então, é o primeiro. Segundo, trocas em grupo. Isso que a gente está fazendo hoje. Então, se eu consigo sair também da relação um a um, one-on-one, como a gente chama, eu consigo trazer alguns colegiados, algumas pessoas de áreas diferentes, de idades diferentes, de propostas diferentes, e eu vou organizando, e o bom dessa ferramenta que eu achei fantástica, o pessoal do Cinep estava me explicando depois, tem um moderador, tem alguém que recebe as perguntas, tem alguém que vai processar isso. Então, este tipo de ferramenta é muito legal para fazer a gestão, né? A outra questão que eu falo é de uma rede de suporte emocional positivo, e agora eu já estou na terceira, tá? Na terceira, eu preciso de pessoas bacanas para trocar. E isso vale a minha tia, vale meu filho, vale minha avó, se forem pessoas legais de trocar. Vai dizer, olha, mas ninguém na minha família é. Tô com pena de ti, te mando um abraço virtual agora. Mas assim, é muito ruim quando todas as pessoas ao teu redor são as trombetas do apocalipse. Todas estão com medo, todas já têm alguma doença, todas te trazem notícia ruim, porque cada vez que você chega para alguém e te oferece essa necessidade, tu tá pegando um pouquinho da energia emocional dessa pessoa, tu tá pegando um pouquinho do enfrentamento dela para ti.
Então, se tu te cerca de algumas pessoas positivas que estão levando a vida do jeito que pode, isso também ajuda no teu enfrentamento. Nem que seja de estar do lado ali. Se tu tem um parceiro, alguém que te ajuda nisso, bacana. Se tu pode ter uma troca positiva com o filho, sobre mesmo o que está acontecendo, sobre o teu trabalho, a mãe está meio preocupada aqui, eu não consegui mandar umas tarefas, mas vamos fazer um troço aqui para a mãe aliviar um pouco. Essa troca positiva vai te alimentar para aquilo que tu vai fazer depois, tá? Então já chegamos em 4, né? Tecnologia, trocas em grupo, o grupo ajuda a potencializar e melhorar o enfrentamento. A rede de suporte emocional positivo, tô na terceira. Eu não sei de onde eu achei que era a quarta. A quarta tem a ver com atividade física, tá? Isso é para liberar endorfinas, é para a gente botar um pouquinho de serotonina, quem sabe até uma dopamina, se a gente for muito feliz. Fazer coisas que possam provocar prazer, mas na atividade física, o fato de se movimentar faz isso. Claro que é ideal tu poder ir para um pátio mais isolado, poder mesmo caminhar ao redor da quadra sem o tal da aglomeração, claro. Mas pegar sol, ficar perto da natureza, se tem uma sacada com sol, vai tomar um banho de sol, vai fazer uma atividade física botando nesses caras de internet que ficam pulando o dia inteiro. Eu tenho feito isso assim com a minha filha em casa. Vai fazer algo com o teu corpo, não fica o tempo inteiro no campo mental, porque a emoção ela vai secando ali, tá? O nosso mundo emocional, ele entende muito o que tu faz via corpo, porque é no corpo que ela se manifesta. Então, se tu cuida do teu corpo, da tua saúde física, do que tu come, do que tu faz com ele, tu também tá trabalhando o teu mundo emocional, tá? Então, a quarta é a atividade física, com segurança. A quinta tem a ver com... Agora já vamos para a gestão puramente... Ai, desculpa o susto. Deu 15 minutos. Ah, tá. Me deu uns 15 minutos. Eu recebi uma fome aqui. E eu disse pra ele, tu me avisa que eu vou estar muito concentrada. Acabamos de ver aqui, ó. O marido trabalha comigo há 15 anos, é meu sócio na Conexão IE e é professor também. Eu digo que isso a gente bota no currículo lá para mostrar que a gente tem inteligência emocional. Então tá. Então aí, aceitação emocional seria a quinta, tá? Então, o que é a aceitação emocional? O que eu estou sentindo e eu absorvo e abasteço com isso? Eu não tento mudar essa emoção. Então, se eu tô frustrada, eu vou dizer, puxa, mas eu tô muito frustrada, minha vida tá um horror, meu Deus, como eu tô triste. Eu caio no choro, por 10 minutos eu sou a quadra do desespero e tenho certeza que no 11º minuto eu já tô muito melhor. Então, a aceitação emocional é abraçar a emoção, seja qual for, para depois tentar fazer algo a respeito. E não tentar tapar o sol com a peneira, tá? E a última, que é a sexta, tem a ver com mindfulness. A gente está colocando esse assunto lá na Conexão IE, por convite do Farroupilha, nossa querida, a gente tem uma parceria lá maravilhosa, me lembrando aqui da Gisele, que deve estar por aí, ou vai ver essa live depois. E ela comentou de mindfulness esses dias, e eu percebi vários livros que eu tinha, e eu digo, nossa, mas tem muito a ver com o que a gente está precisando. Eu não estou com ele aqui agora, mas tem um livro aqui, ó, vou ter que pegar ali. Olha só o que é uma live improvisada, peraí, um pouquinho. Bem coisa de prof, ó. Agora parece que eu tô em aula, né? Fala sério. Olha só o que tá acontecendo no meio da palestra. Ó. Então, esses 2 livros aqui a gente tem como referência. O Permission to Feel, do Mark Brackett, que tem a ver com o sistema Social and Emotional Learning, que a gente trabalha na Conexão IE, e que ele é do Laboratório de Inteligência Emocional da Universidade de Yale. E esse livro aqui, que a Gi, quando falou em Mindfulness, eu me lembrei, ó. Esse livro eu trouxe de lá de Harvard, quando eu fiz a certificação. É da série de inteligência emocional e tem a ver com mindfulness. Por que mindfulness? Porque mindfulness é a atenção ao momento presente. É quando eu me coloco, o que eu estou fazendo agora? Eu estou lá no meio do meu turbilhão. Peraí, o que eu estou fazendo agora? Eu estou com meus fones aqui, eu estou com um negócio aqui, eu tenho uma água que eu posso tomar. É tão somente se dar conta de você estar no momento presente. Gente, é tão somente isso. Só que várias vezes ao dia, várias vezes na semana, eu me colocar no momento presente, respirar fundo, expirar longo, e conseguir entrar numa forma mais compassiva na minha relação com a minha experiência, isso é muito legal para o suporte emocional. Eu sei que parece bobo, mas experimentem, é muito legal, tá? Cheguei no meu limite, já cheguei nos 45,
queria dar essas possibilidades. Ganhou mais 15 minutos, tá? Eu ganhei mais 15? Legal. Tá, então deixa eu voltar aqui. Eu tenho que falar mais um pouco do programa esse do CEL, tá? O que são os programas de Social and Emotional Learning? Eu tenho que falar disso, porque a gente trabalha com isso e a gente está falando com escola, e isso tem a ver com aprendizado emocional dentro de uma comunidade escolar. Esse tipo de programa já acontece nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente estava fazendo uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado, o pessoal do programa União para a Vida, patrocinado pelo Sicredi, se não me engano. Espero que eu não tenha errado o nome do patrocinador, imagina se eu vou conseguir depois alguma coisa. Mas esse programa é muito legal, porque envolve várias escolas do Estado. Aí, rede pública, né? E, então, a gente começou a trabalhar com eles, fizemos um trabalho também no Farroupilha com isso, com professores de lá. Nem sei se eu podia contar, tá, gente? Desculpa, mas não, eu já contei. Mas o que é esse tipo de programa? Você treina, você traz capacitação para professores, diretores, todo mundo da escola, para que de fato abracem a questão da inteligência emocional e saibam que tipo de abordagem se pode ter nas diferentes faixas etárias dos alunos. Mas é claro que não adianta vir uma pessoa que nem um professor de yoga, por exemplo. Um yoga pode, né? Tu pega um professor de yoga, bota numa sala de yoga, vai fazer aula de yoga e você não precisa fazer nada com isso. No caso do mundo emocional, não dá para fazer isso. Não dá para ser uma pessoa para fazer. Tu tem que realmente envolver a comunidade toda no contexto emocional. Então, tu precisa, sim, é o sonho de consumo, ter pais que falem das emoções em casa com os filhos, que trabalhem inteligência emocional com os filhos, ter professores que possam ter algumas ferramentas para eles, para ajudá-los em sala de aula, ter uma equipe de pedagógico que entenda como trabalhar isso, que fale das tais competências socioemocionais, muitas vezes até avaliando esse aluno no decorrer da trajetória dele. Então, esses programas são voltados para toda a comunidade, eles trazem práticas de mindfulness em diferentes formas, contextos, até os bem pequenininhos fazem, por exemplo, uma aula de meditação. É que a meditação, ela é muito maior do que o mindfulness, tá? O mindfulness é tão somente se colocar nessa posição de atenção ao estado presente. A meditação, existem muitas abordagens possíveis de se fazer meditação. Esse tipo de programa requer uma integração muito azeitada entre o corpo docente e o pedagógico da escola, porque fica um cuidando aqui do que o outro faz, um ajuda o outro. E, principalmente, resumindo, esses programas permitem você sentir, que é bem o nome desse livro do professor aqui, Brackett. Então, eles garantem que você possa falar sobre sentimentos e que esse já seja um tema de aula. E eis que se um aluno tem um piti, ou se um pai tem um piti, isso já é tema para se falar. Você vai lá e esquadra a emoção como algo a ser válido, entendido, compreendido, trabalhado, gerido, tá? Então, eu sou super entusiasta dessas práticas e por isso que eu quis trazer para vocês. Existem muitos artigos a respeito, profissionais sérios que trabalham com isso, e eu super incentivo as escolas a terem uma gestão permanente do mundo emocional, e não apenas em tempos de pandemia. Então, antes de eu encerrar por completo, agora eu quero saber se temos perguntas. Será que temos mais algumas além dessas aqui, pessoal? Como é que a gente faz agora? Tem que me dar um help agora. Vou pegar o que a Marícia me deu. Ó. Se tiver mais alguém, me passem por aqui. Ah, que legal. Obrigada, Leonise. Olha só, de Santana, Colégio Marista Santana de Uruguaiana, pertinho do Alegrete. Tem alguém do Alegrete aí? Ó, eu ia mandar um. Olha, a Marícia do Farroupilha, grande abraço, muito acolhedora. A Marícia esteve com a gente, é uma pessoa que é super entusiasta disso tudo, puxa o carro mesmo. É verdade. Obrigada, viu, Marícia? Show de bola. Estamos juntas. Eu, por mim, olha só, eu vi que tem um monte de dismiss, que eu não vou dizer quantas são aqui, tá? Mas que provavelmente não tem a ver com o contexto emocional, que é essa ideia, tá? Mas que poderão ser tratadas depois desta palestra. Isso me faz entender que tem muitas questões aqui em abertas com vocês, no contexto político, no contexto financeiro, no que se pode fazer do ponto de vista administrativo com os professores, como trazer para os pais o retorno. E aí eu quero encerrar pelo menos um primeiro pedaço. Ah, que legal, Mama, me trouxe aqui mais uma pergunta. Que era aquela primeira pergunta lá, que quem fez foi o Augusto? Não, quem que foi?
Ai, que bacana, Augusto. Eu tô te enxergando, não tava antes. Eu perdi algumas que eu tava vendo antes. Ah, era o Prof. Leandro. Ó. Tá, agora achei. Eu não tinha visto o professor Augusto. Obrigada. Vamos lá. Como tu disse no início, fomos surpreendidos. Percebo que depois de 2 semanas as pessoas estavam mais tranquilas. Depois tudo pareceu ir por água abaixo. Sim, tem um padrão, tá? O nosso corpo, ele tenta se adaptar. Nós somos seres adaptáveis. Então, a primeira e a segunda semana, você pensava, temos uma coisa diferente para lidar. Era quase como um entusiasmo, sabe? Vamos lá, fica em casa, campanha, lá, né? Não, tudo bem, eu posso viver sem ir lá na academia. Não, tudo bem, eu posso deixar até o final do mês meu negócio. As pessoas encaravam quase como um entusiasmo, sem falar que a gente estava vivendo numa aceleração de atividades e de contextos muito grande, tá? Eu digo que isso não vai se sustentar muito tempo, tá? A gente vai precisar desacelerar. Com Covid, sem Covid, a gente vai precisar desacelerar. Então, essas primeiras 2 semanas era um período assim de, tem uma coisa diferente aqui, bacana, acho que eu ganhei umas férias, que legal, né? E ninguém estava pensando ainda que se estenderia. Só que depois se começa a instalar a tal nova realidade com todos esses estressores. Eu tenho um amigo nosso que é maratonista, ele fala que no começo da maratona, tu corre muito, porque tu tá ali só, que bacana, começou. Aí na segunda fase da maratona, que eu acho que é mais ou menos aonde a gente está, alguns já estão na terceira fase, você começa a olhar para os teus competidores. Pô, fulano começou bem, aquele lá tá lá atrás, aquele ali eu tenho que ganhar. Tu começa a observar o que está acontecendo para tentar se posicionar. Quando tu vai chegando no final, a única pessoa que tu tá lutando é consigo mesmo. Tu tá lutando com os teus recursos, tu não aguenta mais. E aí tu tá lutando com o teu material interno. E eu acho que já tem muita gente nessa fase de que a gestão emocional é o problema dessa pessoa agora, não há mais outro, é só esse. E esse é o princípio do estresse, do burnout. O tal estresse crônico, também conhecido como síndrome de burnout, é um esgotamento dos teus recursos de enfrentamento. Eu não aguento mais. E aí o corpo começa a desligar sistemas. Sem querer apavorar ninguém, né? Claro, já apavorando. Deixa eu só pegar aqui o que o Leandro falou agora. Como é que eu retorno com os familiares? Eu não quero terminar essa live sem falar isso para vocês. Se eu fosse uma diretora, se amanhã eu acordasse, eu sou diretora de escola e eu tenho que conversar com os pais, como é que eu começo essa conversa? Eu começo essa conversa da maneira mais honesta, mais humilde que eu puder. E o que eu quero dizer com honesta? Pessoal, tá muito difícil. A gente pensou que a gente ia perder o ano. Pessoal, assim, eu tô com dificuldade disso, daquilo. Por que eu acho bacana poder fazer isso? De novo, a questão da humanidade. Se tu chegar no teu degrau aqui em cima, grandão, sou diretor, tô dizendo que não vai acontecer, e você que faça o que você quiser com seu filho, nossa senhora, vai ser muito mais difícil lidar. Porque esse pessoal que tá aí na tua frente, seja numa live, seja onde for, eles estão acumulando frustração há semanas. Se você apertar o pavio, vai ficar muito difícil fazer a gestão emocional disso. Vai vir uma fogueira para te ter que apagar. Então, a minha dica para vocês é: sejam honestos, sejam humanos, sejam compassivos, por uma questão de gestão do que vem por aí. Não vai ser fácil, mas vai ser bem melhor começando desse jeito, sabe? Essa impressão que eu tenho. Os livros, deixa eu repetir. Permission to Feel, do professor Mark Brackett, tá? Eu acho maravilhoso esse livro. Infelizmente ainda não tem em português, ele lançou esse ano, tu vê, né? Acontecendo tudo isso, ele lançou esse livro. E esse aqui é de uma série da Harvard, são 4 livros. Um é sobre mindfulness, o outro é empatia. Deixa eu ver quais são os outros aqui, só para passar para vocês. Empatia, felicidade, mindfulness e resiliência, que são, de fato, características possíveis para a gestão emocional que tu pode abraçar. Tá? Nem falamos de empatia, podia ser um tema de uma outra live. Tenho atendido famílias ansiosas e preocupadas com o cumprimento rigoroso de uma rotina. Que boa essa pergunta, pena que não veio daqui de quem é. Ai, que bacana, Roseli. Competências emocionais, sonho meu que toda escola tivesse. O que a gestão pode fazer para auxiliar o professor a trabalhar os sentimentos com os alunos, tá? Primeira, bacana.
Muito bem, segurei até aqui porque tem umas perguntas bem legais. Deixa eu tentar pegar essas 3 primeiras. Rotina. Rotina organiza, rotina estrutura, rotina enquadra o caos. Então, toda vez que a gente está muito desorganizado, o mundo emocional pode pintar e bordar e as arestas podem ser quebradas, né? Então, qualquer rotina, o horário da live, todo dia a gente vai ter uma live às 8h30 com algum professor neste lugar ou por esta ferramenta. A gente vai começar a postar sempre por e-mail, tá, fulano? Vai ser sempre por aqui. Então, quando tu estabelece alguns guidelines, algumas bases, as pessoas começam a conseguir se estruturar melhor. Eu percebi uma melhora imensa aqui em casa, no estudo da minha filha, quando a escola começou a fazer a aula com a prof, assim como a gente está agora. Impressionante, ela já se programa, já senta, já bota o chazinho, coisa mais bonitinha, tudo arrumadinho ao redor, os gatos, que a gente é cheio de gato aqui em casa. Ela tá em aula, ela se veste para aula, ela se maquia para aula. Outra história, tá? Então aqui voltamos à questão da tecnologia que a gente estava falando, mas sim, há uma estrutura para a coisa acontecer. Beleza, show de bola. A outra pergunta aqui, tá? Como é que a gente ajuda os professores? Começamos pela consciência emocional e deixamos eles falarem das suas estratégias. Porque a escuta é também uma maneira muito bacana de se oferecer suporte emocional. É impressionante como, ao falar sobre seus problemas, as pessoas já vão encontrando soluções para eles. Até porque muitas das nossas angústias emocionais, elas são imaginadas, elas não são reais. E quando eu preciso confinar elas também à palavra, que também é um organizador, a palavra é um organizador, eu consigo ter mais recursos para lidar com isso, tá? Não sei se eu consegui ser clara aqui. Vamos lá. Pois é, Cláudia, né? Não pode, porque a Cláudia está dizendo aqui, se eu falar, obrigada, Mari, me deu um outro livro muito bom aqui. Se eu falar que eu talvez perco o ano, eu perco os alunos, os pais, cuido do tom da voz. Eu te entendo, mas eu não sei se eu não ia querer falar de toda a possibilidade ruim para poder dizer o quão bom a gente está sendo. Eu sei que eu estou sendo um pouquinho maquiavélica agora, mas as pessoas estão reclamando horrores de terem que ficar mais umas semanas. E que tal perder o ano, sabe? Então, a gente também subestima o quanto as pessoas sabem lidar com crises reais. Não estou dizendo para vocês apavorarem os pais. Amanhã sai no jornal, né? Depois de palestra de gestão das emoções, pais entram em pânico, os diretores... Não, pelo amor de Deus, tá, gente? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que talvez dizer, olha, estamos preocupados com o ano letivo, sempre dosando, né, Cláudia? Mas não dourar as possíveis consequências, tá? Até 15h15. Eu ganhei 10 minutos, é isso? Ai, mas que coisa bem boa. Eu vou ficar a tarde inteira com vocês disserem, mas eu sei que não posso. Aqui tem mais um livro que eu acho muito legal, tá? De novo, esse aqui eu acho que não tem em português. Keep calm and carry on, tá? Isso aqui eu acho bacana só comentar esta frase. Não sei se vocês se lembram disso. Isso aqui virou meme, virou tudo. Na verdade, quando aconteceu lá a Segunda Guerra Mundial, tiveram todos aqueles bombardeios em Londres, a família real mandou fazer esses cartazes. Na época só existia o vermelho e o branco de material de publicidade. E isso aqui tinha nos undergrounds em Londres. Fique calmo e siga em frente. Era uma maneira de você se programar mentalmente para todo aquele período de bombardeio. Adorei que o Mami trouxe isso, porque isso é a perfeita metáfora para o que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento em que a gente está no olho do furacão, a gente imagina que um dia essa guerra vai acabar, que essa crise vai acabar, mas a gente não sabe que mundo nos espera depois dessa crise, tá? Alguns vão dizer, ele vai ser mais do mesmo, outros vão dizer, nunca será como antes. Eu não sei, tá? Não sei. Mas hoje a gente não sabe o que vem depois, tá? E esse livro vai falar, olha que interessante, 20 lições para lidar, para gerir preocupação, ansiedade e medo. E aí eu vou fazer um parênteses para falar da ansiedade. A ansiedade, ela é alimentada, vejam que interessante, por tudo aquilo que eu não posso controlar e que eu tento controlar. Então, é como se a gente tivesse mergulhado em um estressor
que provoca ansiedade. Toda vez que eu tento saber quando é exatamente o dia que vai voltar, como que vai ser o aprendizado dos alunos que virão, como vai ser a recepção dos pais em relação ao discurso que eu vou fazer, eu tô pronta para ficar ansiosa. 10, 9, 8, 7. Porque eu tô colocando coisas para eu controlar que eu não posso controlar. O contrário também é verdade, como um alento para nós. Toda vez que eu reconheço coisas que eu posso controlar e que eu trabalho nelas, eu diminuo a minha ansiedade. Então, quando eu consigo encontrar o manejo das coisas possíveis, eu consigo diminuir a minha ansiedade. Tá? Muito bom. Vamos ver o que mais aqui. Renata falando, Renata Gustavo. Sou orientadora educacional e trabalho muito com gestão emocional. É muito satisfatório dar a oportunidade do outro saber de onde está falando. É verdade, né? Não sei se eu entendi o que é a tua frase, Renata, mas que o outro possa se colocar, né? Que ele possa colocar a sua realidade, o seu mundo. Acho que é isso que você quis dizer, né? Porque cada um de nós tem uma visão desta pandemia que é distinta. Os que têm filhos, os que não têm, os que os filhos estão em idade de adolescência, ou que são pequenininhos e podem ser, de repente, mais facilmente controlados o que vão fazer e mais difícil da resposta emocional deles, porque eles muitas vezes não sabem se expressar. Aqueles que têm que cuidar de pais, a geração sanduíche, que tem filho e tem pai para cuidar. Então, cada um de nós, aqueles que têm profissões que já são de alguma maneira mais seguras, ou quem está desempregado, ou quem está com risco de ser desempregado, tudo isso modifica como esse pessoal está lidando com isso. Desarmar as famílias com uma escuta solidária. Marícia, tu deu o resultado da minha palestra, é isso aí. Eu acho que esse o recado que eu quero deixar. Se desarmem. Se vocês estiverem desarmados, no sentido de sem tentar antagonizar, sem tentar defender o A, o B ou o C, ouvir a todos e trazer as dificuldades que for possível trazer, né? Claro que não é todas, fica menor o tamanho do buraco. Quando a gente tem que lidar com a nossa própria necessidade de estar certo, é mais difícil lidar com qualquer situação que seja, tá? Isso aí. Estou falando aqui agora com a Leonise, tá? Eu digo isso aí, vocês não sabem o que eu estou lendo, é ótimo isso. Em relação a aspectos emocionais, a tríade empática, mais uma tá me dando spoilers aqui, ele é professor também. Esse em português, olha que coisa boa, tá? Esse aqui é o clássico, é o Daniel Goleman, tá? Ele tem alguns livros que eu não recomendo muito, tá, pessoal? Porque eu acho meio chatos, especialmente os primeiros dele eram muito explicados, assim. Lá na década de 90, quando ele lançou esses livros, era uau! Era a primeira vez que alguém dizia que tinha uma situação em que duas pessoas se falavam, e quando alguém brigava, o nome disso é tá com raiva. Nossa, achavam massa. Hoje, para nós, é meio que chovendo molhado, tá? Mas esse aqui é bem legal, porque esse aqui fala da tríade empática, das 3 formas da gente ter empatia. E isso rende outra live. Isso eu não vou tentar explicar assim, porque senão eu poderia ser leviana. Mas é muito bacana que a gente pratique o que a gente chama de consideração empática, que é a empatia voltada para a ação. O que efetivamente eu posso fazer por ti? Depois que eu te entendi, depois que eu tenho de alguma forma um contato afetivo, que eu mostrei meu rosto para ti numa live, tá, o que a gente pode fazer agora? Então, essa consideração empática, que ele chama de empathic concern, é o que todos nós temos que descobrir de alguma forma nessa pandemia. E eu até diria que isso é uma possibilidade 6ª ou 7ª lá na minha contagem de enfrentamento. Toda vez que a gente faz algo por alguém, que a gente é suporte emocional de alguém, seja de um filho, de um pai, de alguém que a gente não conhece, de nós mesmos, se a gente conseguiu, toda vez que a gente serve de suporte, isso cria força emocional também na gente para lidar com o que quer que seja. Não assumir o papel de inimigo, é verdade, Cíntia, porque as pessoas querem encontrar alguma coisa para brigar. E se você está sozinho, se você já é do outro lado, se você não é o que está colocando dinheiro na escola, é o que está recebendo, sabe que tu já está com cara de inimigo? Tipo assim, toda a situação já gera que fique em contra. Isso é uma coisa também muito humana.
Duas características nos colocaram à frente da evolução. Uma tem a ver com a nossa capacidade de luta, de enfrentamento, de guerrear, de fazer maldade, porque foi assim que o homem foi crescendo e expandindo territórios. E a outra é a nossa capacidade de conexão social, de apoio, de sofrer pela dor do outro, de todo esse material da empatia que a gente está falando e que é tão humano quanto as coisas ruins que a gente tem na nossa natureza, né? Ah, tem um livro sobre isso também. Mania de querer botar livro, que é este aqui, ó. Cadê? Ah, aqui, ó. Eu só vou fechar com esse, porque esse aqui é fantástico também. Ó, esse aqui a gente trouxe semana passada, queremos fazer aí um blueprint. As origens evolucionárias da bondade da sociedade boa. Nós também temos na nossa matriz evolutiva sermos pessoas boas, fazermos pelo outro. E eu acho que é nesse pilar que a gente precisa se apoiar. Tá acabando o meu tempo e eu tenho 2 pedidos para vocês, tá? E acho que meu papel aqui é esse, é de alguma maneira provocar em vocês essas questões para que vocês todos possam ser multiplicadores nas comunidades de vocês, nas escolas de vocês. Eu enxergo cada um de vocês como uma possibilidade de intervenção no mundo, de melhora do clima emocional e de melhora do enfrentamento e gestão das emoções. Então, tenho 2 pedidos a fazer. Um é que vocês procurem momentos de calma. Seja, se você reza, por favor, reze. Se você medita, por favor, medite. Que você procure momentos no teu dia. Eu gosto de fazer pelo menos de manhã, pelo menos no final do dia. Cada um escolha o seu melhor horário. Para ficar só, para respirar, para se colocar numa posição de se acalmar. Tem gente que gosta de escrever, é a hora de ir lá escrever sobre o seu dia. Tem gente que gosta de falar, grava um áudio, escuta depois, não precisa passar para alguém se não quiser. Momentos de calma, momentos de solitude, era o que a gente chamaria, para fazer a autogestão e, por que não dizer, limpeza emocional, tá? Muito bem. E a segunda coisa que eu quero pedir para vocês é que vocês sejam um suporte emocional de alguém. Da forma que for possível também. Se é um pai, se é um filho, se é um desconhecido, que vocês ofereçam algo de emocional para alguém, para que também retorne para vocês essa força positiva. Se todos nós conseguirmos fazer isso, vai aos poucos se fazendo uma massa crítica de emoções positivas, compaixão, gratidão, esperança, coisas que parecem estranhas e até esquisitas, assim, para quem está no meio do turbilhão, mas que são efetivamente uma ferramenta de gestão emocional que a gente tem disponível também, tá? Tem uma última pergunta agora, vamos fazer, pronto, é a última, tá, Lucas? Aqui, ó. É verdade, a Elisa falou de legitimar o sentimento. Legitimar, ser honesto, gosto muito dessas palavras. Autenticidade emocional, é tudo o que a gente precisa agora. Lucas, qual a importância de se esclarecer o papel do aluno, filho, a fim de reduzir os sintomas ansiogênicos, né? De a pessoa ficar menos ansiosa. Me veio todo aquele papo de sala de aula invertida, de que você tem, especialmente se já são adolescentes, já podem lidar com isso. Tem que se fazer o pedido, tá? Eu acho que se tem algo a dizer aqui para não chover no molhado, é que o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Você tem que dizer, fulano, eu preciso da colaboração de vocês. Eu preciso que vocês entrem no lugar e que vocês leiam e que me tragam pronto. Eu preciso que vocês sejam mais ativos. Então, esse tipo de reforço toda vez vai ter que ser feito. Por que isso? Porque, afinal de contas, a gente está numa situação nova. E toda novidade tem que ter muitos registros no nosso cérebro para que o cérebro possa saber lidar com isso. A adaptabilidade tem a ver com reescrever a experiência. Então, se eu nunca tinha vivido uma situação assim, várias vezes eu vou ter que colocar esse novo registro para ele poder ficar natural para mim, tá bom? Eu que agradeço também, Leandro, adorei, tá? Agora já vou encerrando. Já grata por todos os tempos a mais aí que tive. Muito bom esse papo, um pouquinho narcisista da minha parte, ficar lendo vocês, mas já deu para sentir aqui uma emoção por trás. E, por favor, fiquem à vontade de entrar em contato com a gente também depois, nas redes sociais. A gente está na Conexão IE. Meu e-mail é alessandra@conexãoie.com.br. Fico à disposição, tá bom?
Namastê e mais dia no mundo para todo mundo. Obrigada, Alessandra, pelas suas contribuições e reflexões para nós. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, querida. Tudo de boa. Agora eu vou deixar vocês aí na live de vocês. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.